Glória a Ele. Eu dou início manuseando a espada da palavra, do azeite, não só os poderes de Satanás, os poderes demoníacos, os poderes satânicos, não vai avançar, vai cair. Vai cair hoje o trono de Satanás. E a majestade e poder do Altíssimo vai descer. E os cativos serão postos em liberdade. As almas feridas serão curadas. Os que estão caídos serão erguidos pela destra de Deus. O poder do Altíssimo. Amém? Glória a Ele. Bem, eu vou fazer desse louvor. É um louvor do cantor cristão. Vou fazer dele uma oração. Amém? Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Faço desse louvor, cantor cristão, essa oração da glória e honra do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Agora eu cantarei o segundo louvor, que é um corinho, um clássico, pois esse corinho está conectado com a mensagem que eu trarei nesta manhã, aqui neste lugar, em Viapur. Amém? Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ressuscitou, aleluia, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Que Deus maravilhoso, não tem igual, hein? Não tem igual. O único que passou entre nós, venceu a morte e está reinando com majestade, glória e poder. Por isso só Ele é digno do seu culto. De você se curvar, de dobrar-se a Ele. Ô morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ô morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Que Deus lindo, hein? Não tem igual, né? Não tem semelhante, viu? Vamos lá então. Já usando o microfone. O tema da mensagem de hoje está tirado de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. A última parte do versículo diz assim: semeia-se em desonra e ressuscita em glória. O capítulo inteiro, ele centraliza
no episódio mais incrível de toda a existência da humanidade. Trata sobre o quê? Da volta em glória, poder e majestade do judeu Jesus o Nazareno. E algumas coisas incríveis, impressionantes, hão de acontecer nesta terra, em que em toda a história da existência humana não aconteceu e não se repetirá. E uma delas é a ressurreição dos crentes fiéis. Por isso eu vou focar aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Olha só o que diz. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Por que desonra? Porque o apóstolo Paulo fala em desonra. Porque não tem nada mais humilhante do que o corpo de alguém, ente querido, de uma celebridade, de um anônimo, descer a um buraco de 7 palmos. Não tem nada mais vexatório, mais desonroso do que aquele corpo em que a pessoa estava viva, agora está horizontal e descendo uma cova. Porque o apóstolo Paulo fala sobre semear? Porque é isso que simboliza o buraco e a semente. E o que diz? O que significa desonra? É porque a morte o torna algo vergonhoso e repulsível. O corpo sem vida é feio, inchado, cheira mal e se decompõe rapidamente. Por isso ele é lavado depressa, vestido, escondido no túmulo. Ninguém quer ficar olhando para um corpo inerte, se decompondo. Por isso, o apóstolo Paulo diz, semeia o corpo em desonra. Há uma humilhação natural na morte. O corpo que antes era ativo e belo, agora jaz sem vida e degradado. Escute, você que ainda não tem Cristo, você que ainda não abandonou os ídolos, não deixou a feitiçaria para confiar em Jesus a sua vida, escute, o que hoje é forte, bonito ou jovem, um dia será semeado em desonra. O corpo ficará frio, sem vida, inchado, feio e repulsivo. Por isso ele diz, semeia-se em desonra. Será escondido rapidamente da vista das pessoas, dentro do túmulo. Mas ouça esta incrível notícia: para quem está em Jesus, esse corpo será semeado em desonra, mas ressuscitará em esplendor, ressuscitará em glória. Você não pode ficar fora desse espetáculo incrível, dessa obra redentora, que só se decline ao pé da cruz. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela diz, os corpos dos crentes fiéis, que foram semeados em desonra, ressuscitará em fulgor, glória e majestade. Não será mais um corpo fraco, não será um corpo doente ou vergonhoso, será um corpo belo, radiante, poderoso e cheio de honra. E quando assim, escute, hoje você vive no corpo que um dia vai apodrecer. Mas
o zelo que você tenha com o seu corpo, por mais que você tenha recursos para fazer práticas, por mais que você seja disciplinado em cuidar deste corpo, nada disso é errado. Mas escute, um dia esse corpo vai apodrecer. Mas Jesus hoje Cristo, através dos lábios desse profeta, te oferece algo muito melhor: a vida eterna e o corpo glorioso na ressurreição. É muito sério o que está sendo tratado hoje aqui. Porque há pessoas que vivem a vida, primeiro, parece que ela não vai ser interrompida no piscar de olhos. Segundo, acredito que essa vida é só aqui. Você tem um corpo que vai cessar, vai cair, mas você tem uma alma que vai prosseguir. Ou na eternidade, no descanso dos justos, ou no inferno, aguardando o clarim da trombeta, para que retorne ao seu corpo de origem e ressuscite. Mensagem do Senhor nesta manhã: se você, escute, se você não vier para Jesus, esse será o seu fim eterno. Seu corpo será semeado em desonra e no dia do juízo ressuscitará ainda em desonra. Ressuscitará para a vergonha eterna. Não haverá nenhuma transformação, mudança, porque morreu sem Cristo, porque morreu devoto aos ídolos, morreu consultando a feitiçaria, os demônios da feitiçaria, morreu bêbado, morreu no quarto da prostituição. É o que diz o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos corpos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mensagem do Senhor nesta manhã aqui na 8 de maio. Então atente, quando o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Essa promessa é para os salvos em Cristo. Pois se você, escute, se você morrer longe da arca da salvação, que é Cristo, esse corpo vai ser sepultado em desonra. Se ele for sepultado doente, com câncer, se ele for sepultado aleijado, leproso, ele vai ressuscitar sem qualquer mudança ou transformação. Ele vai ressuscitar em desonra. Será um dia de horror àqueles que passaram a vida terrena usando o que Deus deu, o corpo, em vez de ser em louvor a Deus, usando em cânticos a Satanás, usando para se embriagar, para se prostituir, usando para beijar os pés dos ídolos. Esse corpo vai ser sepultado em desonra, como está aqui, vai ser semeado em desonra e vai ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Mensagem do Senhor, hein? Quem tem ouvido os ouça. Se arrepende dos seus pecados e venha para Jesus. Por isso eu louvo o meu Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obra feita, né? Eu devia anunciar, né?